Tempo bom até agora. Não sei quanto vai durar, mas não tenho medo de tempestades, pois estou aprendendo a navegar meu barco. É aqui, ó, de trás. Eu peguei. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra resenhar Mulherzinhas, pra encerrar esse mês de romance de formação. Trouxe esse senhor calhamaço. Apesar que não pode ser considerado um senhor calhamaço, né? Mas é um calhamaço. Calhamacinho. Pra resenhar com vocês. Esse livro é um clássico da literatura americana, então é muito conhecido, muito falado. Inclusive tem várias adaptações pro cinema. Se você já assistiu alguma, comenta aqui embaixo, porque eu não assisti, então eu comecei a ler sem saber nada do que se tratava. Esse livro foi publicado há muito tempo, em 1828 e 1829. Ele foi dividido em duas partes, porque inicialmente ele foi publicado em 2 volumes. Então, Mulherzinhas pequenininhas e Mulherzinhas grandes. No caso, as meninas, eu vou explicar a história, mas as irmãs menores e depois as irmãs crescidas. Vocês já devem saber que romance de formação, por ser esse gênero, vai mostrar, né, o crescimento dessas meninas, enfim, ao decorrer da vida delas. Então, por isso, a Louisa May Alcott, a escritora desse livro, ela dividiu inicialmente em 2 partes, em 2 volumes. Então, ele é dividido dessa forma, mas também temos o volume maior. O livro, gente, tem suas 675 páginas. E para muitos ele é chato, é cansado, é alvo de críticas, mas por incrível que pareça eu gostei muito do livro. Quando eu comprei ele, não tinha pretensão nenhuma de ler, não sei porque eu comprei porque tava numa promoção muito boa, eu falei, preciso comprar. Mas aí chegou e eu falei, nossa, não tem pretensão nenhuma. Fora que eu vi algumas críticas, algumas falas feministas em cima dele. Então eu falei, será que é um livro feminista? Mas depois eu fui perceber que é totalmente o contrário, já vou explicar mais pra frente pra vocês. Inicialmente também esse livro foi escrito pra crianças. Na verdade ele é um livro infantil, acreditem se quiser. A Louisa May Alcott, ela foi comprada ali, né? Pediram pra ela escrever um livro infantil. Mas aí eu fico pensando, que criança tem a paciência de ler esse livro desse tamanho? E que pai teria paciência de ler esse livro pra uma criança? Porque assim, eu não teria, vou confessar pra vocês. Eu só li porque eu tinha que resenhar, brincadeira. Mentira, gente. Ao longo da leitura, eu gostei muito do livro, por incrível que pareça. Como eu já disse, por ser um livro do gênero romance de formação, ele vai mostrar a vida dessas meninas, então o decorrer delas. Ele vai começar com elas pequenas, eu já vou apresentar quem elas são, e vai ali mostrando a trajetória de vida delas. O livro vai se dividir em partes, por mais que isso não fique muito explícito assim em capítulos. Por exemplo, você não vai ver parte 1, parte 2, pequenininhas, grandinhas, mas você vê muito isso, fica bem explícito no momento. Então você percebe que elas cresceram. Não porque ele te falou, mas porque dá pra perceber. Então, é implícito e explícito, é até antagônico de falar. Mas você percebe. O que não faz é com que as meninas estejam no mesmo momento. Então, por exemplo, como elas têm uma diferença de idade, já vou apresentá-las como eu já disse, às vezes uma tá ali casando e a outra tá estudando, tá buscando ali qual faculdade vai fazer. Então, por mais que ele se divida em momentos, não significa que todas estão no mesmo momento, apesar de serem irmãs, morarem muitas vezes na mesma casa e, enfim, terem ali a mesma realidade, entre aspas, né, até um ponto da história. Isso torna o livro muito legal, por mais que seja o mesmo momento, é dividido para cada uma. E os capítulos também são divididos assim, então você vai ver um pouquinho de cada uma. Por incrível que pareça, eu nunca tinha lido nada desse gênero, nunca tinha tocado num livro de romance de formação. Até fiquei pensando, gente, como que será que é? O que será que tem em romance de formação? Porque eu não conheço nada. Mas eu também me surpreendi porque eu gostei muito, achei muito gostoso de ler. Vamos para a história então. O livro se passa em volta das 4 irmãs March. São essas 4 aqui que aparecem. Acho que tá na ordem. A Meg, que é a mais velha, que tem responsabilidades, a que fica ali meio que responsável, muitas vezes quando a mãe tá fora, enfim, ela fica ali responsável. A Jo, que é, depois da Meg, né, em ordem de idade, tô falando, ela tem uma personalidade muito forte, sabe? Muito forte, ela é bem moleca, então ela gosta de brincar com os meninos, ela deixa o cabelo dela despenteado, enfim, ela é bem moleca mesmo, quer se vestir igual menino, enfim. E ela também, eu sinto que ela é uma das mais importantes na história. Inclusive, você vai ver grande parte do livro se passando em volta dela. E eu acho também a mais legal. Tem muita gente que fala que, nossa, é muito chata, não tem por que gostar dela. Mas eu gostei. Eu acho que eu me identifiquei com a personalidade dela. Porque, enfim, ao longo do livro a gente vai conhecendo que ela é ousada demais, ela também é meio desobediente.
Às vezes ela quer fugir ali da caixinha, mas ela também é muito criativa. Então, assim, ela tem pontos fortes e pontos fracos, obviamente. Mas eu acho que eu me identifiquei muito com a personalidade dela. Então, gostei bastante dela. Depois da Jo, nós temos a Beth, que é muito doce, muito meiga, muito ingênua, delicada. Enfim, ela gosta também de tocar piano, ela gosta de coisas específicas. E por fim, a gente tem a Amy, que é a irmã mais nova. A Amy é chata. Ela é muito chata quando ela é pequena, pelo menos quando ela é pequena. E eu não gosto dela nem grande, não gosto, nunca gostei dela. Tenho raiva dela. Mas ela é muito chata, gente. É aquela que se mete em encrenca, que faz umas coisas pra irmã dela que nada a ver. E até algum momento da história você gosta dela porque você não conhece. Quando você conhece ela, você não gosta mais. Mas enfim, ela é a mais nova. Inclusive a frase que eu li no início pra vocês, de estou aprendendo a navegar o meu barco, que está aqui na contracapa, inclusive, é ela que fala. E eu tava esperando o tempo todo chegar nesse momento da história, que é bem no final, né? No momento que fala essa frase aqui. Eu tava, não, gente, com certeza vai ser a Jo que vai falar isso. Tenho certeza, é a cara da Jo. No fim, foi a Amy que falou. Aí eu falei, será que eu vou falar isso? Porque fiquei com uma raiva, com ódio só de ter sido ela, mas eu falei. Nossa, eu odeio ela. E essas 4 meninas, elas moram com a mãe delas, que é muito importante na história, sempre tá aparecendo ali, vocês vão entender. Depois que o pai foi pra guerra. Então elas moram sozinhas ali. Elas, a mãe e a babá, a empregada, enfim, a governanta ali da casa, que é a Hannah. Então a história ali, na maior parte da infância delas, vai se passar em volta desses personagens e da vida delas. O que você precisa saber é que esse livro vai contar sobre a história da vida das 4 irmãs. Então, assim, gente, o livro inteiro vai contar sobre as vidinhas fúteis que elas têm. Mas, assim, não são vidas fúteis, porque são vidas normais. Então, se você não gosta, nem lê. Porque, assim, é tipo o cotidiano delas em 1800, entendeu? Então você tá numa realidade totalmente diferente da que você vive hoje em dia, mas você está vendo o problema das menininhas, das mulherzinhas. E o livro basicamente vai se passar em volta disso o tempo inteiro, até quando elas crescem. Porque não muda nada, elas continuam tendo problemas, você vai estar dentro dos problemas e você vai ficar, gente, nem são problemas. Outra coisa que você precisa saber é que esse livro tem muita lição de moral. Então tem muitos princípios ali. Tem lição de moral, tem formas de agradecer sobre a vida, por exemplo, esse trecho que eu vou ler pra vocês, que fala assim: ele falava tão alegremente, parecia tão sincero e tão feliz em dar tudo que tinha que senti vergonha de mim mesma. Eu teria dado, quando muito, um filho homem, e ele deu 4 sem se lamuriar. Tenho todas as minhas meninas para me confortar em casa, e o último filho dele estava à espera, quilômetros de distância, talvez para dizer adeus. Eu me senti tão rica e tão feliz ao pensar no quanto era abençoada que lhe preparei um belo embrulho, dei-lhe algum dinheiro e agradeci de todo o coração pela lição que me ensinaram. Aqui a senhora Marty falando sobre um ponto ali que ela encontra um homem que, enfim, enviou os filhos pra guerra. E aqui você sente o tom do livro. É um livro muito dramático. É muito melancólico esse livro. Então ele tem o tempo todo essas lições de moral, ele tem formas de agradecer, enfim, lições. Sempre vai ter um problema que vai ser resolvido, você vai aprender alguma coisa com esse problema. Então ele é bem essa vibe. Isso faz com que você se sinta muito próximo dos personagens, principalmente da mãe. Eu me senti muito próxima ali da mãe da senhora Marty, porque eu tava me sentindo como se minha mãe estivesse conversando comigo, dando conselhos. E ela é muito sábia, ela é uma mulher muito sábia, você vê aqui no livro. Então, as meninas, elas sabem que tem a quem recorrer, porque sempre que tem um problema, elas vão até a mãe, que tem ali uma solução, que tem, às vezes, uma bronca, mas uma bronca que acalenta o coração, enfim, tem um conselho ali útil pra dar pra elas. Então, esse livro, ele é cheio de morais, costumes da época, lições ali, bons costumes, bons modos. É como se fosse uma mãe passando para a filha de geração em geração, sabe? As lições ali da família, da vida, e é em volta disso que se passa o tempo todo. Muita gente acha maçante por esse motivo, porque, nossa, vou ficar lendo sobre a vida das 4 meninas. Sim, basicamente sim. Você vai ler desde a infância delas até a juventude. E aí, através disso que você vai conhecer essa família linda, unida. E como eu já disse, os problemas delas, que muitas vezes não são problemas, ou que muitas vezes são muito fáceis de resolver. São problemas ali de meninas. Quando elas são crianças ali, são problemas infantis. Depois elas vão crescendo e vão se avolumando mais as coisas. Mas assim, basicamente se passa em volta disso. Ao mesmo tempo que pode parecer um livro inútil, é um livro que traz um quentinho no coração, sabe? Ele é um livro aconchegante de ler, um livro gostoso, se você gosta, né? E eu até me surpreendi por esse motivo de ter gostado, porque ele é muito dramático, ele é muito melancólico. Eu não sou assim, eu normalmente não gosto disso. Eu tipo, nossa, acontece rápido as coisas, vão acabar logo. Mas esse livro é bem assim, as coisas vão
se dando e é sobre a vida delas. Então, tudo vai se passar em volta disso. Eu senti, gente, que no início os capítulos são bem independentes. Então, eles não dependem muito um do outro. Parece até que cada capítulo é uma história, onde em cada capítulo vai haver um problema. Talvez entre as meninas, outra talvez com as meninas. E no final, a mãe delas, a senhora Marty, vai resolver aquele problema. E acabava sempre assim. Era assim, começava um momento cotidiano da vida delas. Tinha um problema, não sabia como resolver, levava pra mãe, ela resolvia e acabava com uma lição pra você e pras meninas. E eles não dependiam muito um do outro, pelo menos no começo. Depois, quando a história foi acontecendo, quando elas foram crescendo, aí sim você precisava realmente pegar o que já tinha acontecido pra entender a época, a fase, enfim, a continuação. Eu acho, gente, que é um livro que você precisa ler no momento certo. E graças a Deus eu li no momento certo, porque eu já precisava ler pra resenhar, né? Já estava atrasado, porque é um livro longo e tá bem fresco na minha memória esse livro, então tô dando as impressões aqui que eu tive a respeito dele. Mas eu acho que é um livro que você precisa querer ler e precisa estar na vibe, vamos dizer. Porque eu vi muita gente falando, nossa, dá muito sono. E quando eu vi ali a descrição e agora pensando no livro, realmente, gente, se você não tá na vibe, você não vai querer ler a vida das meninas. Mas eu gostei muito. E essas partes longas, cansativas que elas falam, acho que aconteceram muito rápido pra mim. Então, assim, é óbvio que precisa ser um livro que você tá com vontade de ler, que você ou começar mesmo a embalar, sabe? Não dá pra parar no meio do caminho e falar, não quero mais ler. Porque ou você vai e termina, ou você lê um pouquinho e deixa pra sempre na sua estante. Ao longo do livro, você vai conhecendo mais sobre as irmãs, né? Como eu disse, no começo você até gosta da Amy, depois você vai percebendo que ela é muito chata. Por quê? Você vai conhecendo ela. Então você conhece os desejos dela, delas, os sonhos, as ambições. Você vai acompanhando ali o crescimento delas, que é literalmente o que o romance de formação faz. E no início eu achei que iria ser só da infância delas, né? No começo, lendo ali, eu falei, nossa, vai ser só sobre a infância. Mas depois eu fui começando a perceber que elas estavam crescendo, que novos problemas estavam vindo. Então, assim, você vai amadurecendo ali as ideias com elas e vai fazendo essa continuação da história junto com a escritora. Então, assim, é bem aquele livro que vai contar desde a infância das meninas até elas se tornarem mães, até elas irem pra faculdade. Aí você fica, nossa, será que elas vão conseguir realizar esses sonhos que foi exposto aqui pra gente que tá lendo, quando elas eram crianças? Será que elas vão chegar até lá? Será que elas vão desistir, mudar de ideia? Então, como eu disse, você vai construindo isso com elas. E algo que eu gostei muito no livro também, que você vai acompanhando não só o crescimento das meninas, mas como as coisas ao redor delas estão. Então, óbvio, as 4 meninas são as mais importantes ali do livro, são as personagens principais, apesar de a ênfase muitas vezes estar em homem específico, enfim. Mas, por exemplo, você vai acompanhando a casa, você vai acompanhando as pessoas ao redor. A escritora não deixa de lado, não esquece, sabe? Porque eu sinto que em muitos livros talvez acontece isso, vai querendo mostrar a vida da pessoa, como as coisas se passaram, mas acaba deixando muita coisa importante pra trás. Vai esquecendo ali de alguns personagens, o que não acontece nessa história. Por exemplo, elas têm um amigo muito chegado desde crianças também, que tá sempre ali na casa, que é o Laurie, apelidado de Ted, pra quem não lembrar dele. Mas vai mostrando também o crescimento do Laurie, da família dele, como as coisas se deram. No final mostra ali o que aconteceu com ele, enfim, como ficou a vida dele e também ao redor ali as coisas acontecendo dentro da própria casa delas, com a empregada, a babá, a governanta ali da casa. Então você vai acompanhando não só o crescimento e a vida delas, mas de todo mundo ali ao redor. Agora vamos pro ponto onde todo mundo fala que é um livro extremamente conservador. Gente, o livro foi escrito em 1800, já entro nesses méritos, mas vou ler aqui uma partinha pra vocês entenderem o quão conservador ele é. Ele é tipo assim, bem antigo mesmo. E aprendendo como Meg aprendeu que o reino mais feliz de uma mulher é o lar, sua honra mais elevada a arte de governá-lo, não como rainha, mas como sábia esposa e mãe. Então, gente, aqui deixa claro, né, que se a mulher queria ser alguma coisa, queria ter mérito na vida, ela precisava ser uma mãe, uma dona de casa, ela precisava ser a melhor esposa. Inclusive, isso fica muito explícito na vida da Meg, né, quando ela casa. Não, ela mesma coloca na cabeça dela, ela precisa ser a melhor esposa, ela precisa deixar sempre o prato na mesa, as coisas ajeitadas, ela vive pra aquilo, ela precisa ser serva ali do marido dela. Então, assim, em muitos momentos esse livro é muito conservador. E o que é até exposto e criticado, até mesmo aqui no início, antes de iniciar o livro, eles falam um pouco sobre isso. Aqui a pessoa que tá escrevendo o prefácio, né, enfim, pra dar um início, uma base pro livro, uma mulher, claro, né, ela fala um pouco sobre como a literatura foi evoluindo, enfim, como elas eram dentro de casa, apesar de muito conservadoras. Então ela compara aqui
com outro livro lançado da época, comparando as meninas, as irmãs, com um menino. Fala assim: comparar os livros é uma forma de observar que os homens possuíam mais liberdade. Enquanto as histórias dos homens tomam mais do espaço público, já que eles correm pela cidade, fogem, seguem pelo rio e partem em busca de aventuras, as meninas Marte são vistas mais dentro de casa, como era comum na época. No entanto, ao longo da narrativa, vemos que elas já conseguem também correr para o espaço público de alguma forma. Hoje em dia ainda é possível ouvir opiniões do tipo: lugar de mulher é na cozinha. E ainda há pessoas que acreditam que a mulher combina mais com o lar, filhos e casamento do que com trabalho, altos cargos em empresas e cargos políticos. Esta é uma construção social que vem sendo adotada ao longo dos muitos anos. Por isso, tal pensamento deixa marcas na nossa sociedade hoje. Entretanto, você vai ver que em Mulherzinhas as personagens conseguem, passo a passo, pisar fora de casa e ter ações também no espaço público, desafiando essa ordem. Então aqui essa mulher quis dar uma militada em cima, né? Mas algo que eu acho muito interessante é que durante o livro, no fim, gente, sempre vai ser para elas mais importante casar, ter filhos, uma família ali do modo delas, por mais que, talvez por adoção, talvez realizando sonhos, por mais que todas tivessem sonhos, ambições desde pequenas, o mais importante para elas é casar, é ter uma família. Então, assim, por mais que quisessem militar em cima, não deu muito certo, porque tudo bem, elas tomaram ali o espaço público, elas foram escritoras, viajaram pra fora, fizeram intercâmbio, coisa do tipo, mas no fundo, o desejo delas era ter uma família. Então, em dado momento, uma delas olha pra si e fala: gente, o que eu construí aqui? Eu não construí nada, porque viu que as irmãs já estavam casando, já estavam, enfim, dando ali a sua vida, e ela tava sozinha, no fim das contas. E pra ela, tipo, o que eu fiz? Não construí nada. Então, no fundo, era um desejo do coração delas. Então, gente, a gente precisa lembrar que o livro é escrito muitos anos, gerações antes de nós. E eu vi uma frase ali que faz muito sentido, que é: não podemos cobrar de uma mulher do século XIX uma postura típica de alguém que vive no século XXI. E é exatamente isso. As pessoas que querem militar em cima não entendem que, tipo assim, gente, é um livro do século XIX, entendeu? Então não vai ter militância em cima, entendam. E assim, gente, eu acho que essa frase define muito bem, porque isso foi o que mais me cativou no livro. Esses pensamentos e essas ideias que hoje em dia estão tão fragilizados, desprezados na nossa geração, que ela traz muito bem. Obviamente, em 1800 isso seria o mais importante. Mas hoje em dia é difícil a gente trazer algum livro ou alguém falando sobre isso. Apesar de não concordar com todos os valores aqui, tipo assim, acho que realmente em alguns momentos pesou muito a mão, mas eu acho que foi muito importante trazer isso, e acho que obviamente vai chocar as pessoas, porque na sociedade que a gente vive isso aqui não é mais valorizado. E assim, gente, por mostrar várias fases e etapas das meninas, é um livro que te faz sentir de tudo: ódio, amor, alegria, tristeza. Então você sente de tudo. Inclusive eu odiei o final da Jo, achei assim, não deveria ter acontecido, até agora eu não engoli esse final, e não sei o que eu vou fazer, mas eu odiei esse final. E, inclusive, por isso fica impossível eu pegar e focalizar em algo do livro, porque, como eu disse, cada capítulo vai falar de uma coisa, o livro todo vai se passar em volta da vida das meninas, então fica impossível eu pegar e falar: gente, é sobre isso. Não, é sobre a vida de todas. Então, se você quer acompanhar o crescimento e tudo aquilo que acontece na vida delas, muitos pontos você precisa ler, porque não tem como focalizar em algo. Cada momento aqui do livro, cada capítulo tem sua peculiaridade, então não tem como focar em algo específico. No fundo, gente, apesar de discordar em vários aspectos das personalidades das meninas, de algumas atitudes ali delas, porque, né, elas são crianças que estão crescendo e elas vão acabar errando ali no meio da história, todo mundo tem um pouquinho de cada uma. Então, seja na doçura da Meg, na intrepidez, na ousadia da Jo, na ingenuidade da Beth, na fragilidade dela, ou talvez na ambição da Amy, na chatice dela. Todo mundo tem um pouco, gente. Todo mundo tem um pouquinho de cada uma. Então, ao longo do livro, quando você lê, você vai conseguir achar alguma coisa ali. Nossa, eu me identifico. Por mais que você se identifique mais com uma, como eu me identifiquei, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de todas, assim, de cada uma. E isso é muito legal. E é isso, gente. Eu gostei muito do livro. Quando a gente pega um livro de 1800, a gente fica pensando: meu Deus, não vou entender nada que está escrito, mas algo que a Martine Claret foi muito feliz é a tradução do livro. Ele é muito gostoso de ler, por mais que ele não perca ali a tradicionalidade da época, enfim, aquilo que eles falavam. Não fica difícil de ler, então não é aquele livro que você vai ter que se esforçar para entender alguma coisa. Você consegue de boas, inclusive eu li aqui várias partes e vocês entenderam, né? O que eu li, eu espero. Então, assim, é muito gostoso. Também não poderia deixar de mencionar a edição maravilhosa da Martine Claret,
Por mais que eu não veja as meninas assim. Eu construí uma ideia na minha cabeça e elas não são assim na minha cabeça. Gente, eu sempre sou assim. Tipo assim, o livro dá todas as características. Eu vou fingir que eu não li e eu vou criar as meninas na minha cabeça. Então, elas não são assim pra mim. E ao longo do livro também temos aqui algumas figuras, desenhos. Então, é muito gostoso de ler e a diagramação dele é perfeita também. Então, eu sei que existem várias edições de Mulherzinhas. Ele é muito famoso, mas esse aqui eu recomendo, é uma edição muito gostosa de ler. E é isso, gente, eu gostei muito do livro, apesar da quantidade de páginas, não achei um livro arrastado, mas como eu já falei, eu acho que você precisa estar na vibe pra ler, e graças a Deus que eu estava na vibe, e graças a Deus que eu precisei ler esse livro, porque talvez eu nunca teria lido se não fosse pela resenha do Capuceira. Porque ele ia ficar lá, talvez, bons meses na minha prateleira, e eu pensando que ia ser horrível, e não ia gostar. Então, assim, eu não achei ele arrastado, achei muito gostoso, vale muito a leitura. Se você gosta de livros de romance de formação, porque ele é bem romancezão de formação. Primeiro que eu li, né? Eu falando como se tivesse super propriedade pra falar. Mas ele é muito gostoso mesmo. E, gente, como eu sempre encerro dando estrelas pros livros, eu vou dar 4,5 pra Mulherzinhas. E, assim, o que está acontecendo comigo? Porque eu sempre dou estrelas pequenas. Baixas estrelas. Poucas estrelas. Né? Principalmente pra clássicos. Isso que é o mais surpreendente aqui da história. E eu dei 4,5, simplesmente porque eu me identifiquei muito com o livro, li muito rápido, isso é sempre um ponto bom pra eu colocar de estrelas, principalmente quando são longos. E eu achei, gente, que é tipo aquele comfort book, sabe, que você lê num dia chuvoso. Inclusive a gente fez um post recentemente no Cabeceira, e ele é muito esse livro que você lê, tipo, pra se confortar e ficar com o coração quentinho. Pelo menos eu achei. Todas as resenhas que eu vi, gente, esculacharam o livro, coitado. Falaram que ele é chato, nananã, enfim. Mas eu amei. Então talvez seja a primeira resenha positiva no YouTube sobre Mulherzinhas, porque todo mundo odiou. É porque a Rachel ainda não gravou na resenha. É isso, gente. Eu espero ter feito você querer conhecer um pouco mais do universo das Mulherzinhas. Por mais que ele seja fútil, como eu bem disse, ele é muito vida comum, cotidiana, e eu espero ter feito você querer ler um pouco mais sobre. Inclusive assistir também, né? Tem muita coisa aí disponível pra assistir, muita adaptação. E eu queria saber se Mulherzinhas é digno da sua cabeceira. Da minha, com certeza é. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Comenta aqui se você já leu, se você conhece alguma adaptação, o que você achou, qual sua irmã preferida, porque com certeza você tem uma. Deixa o seu like, siga a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.